Carol, eu queria perguntar para você, na sua opinião, quais são as principais práticas dentro da empresa para garantir que a cultura organizacional seja inclusiva e acolhedora para todas as pessoas? Cláudia, eu acho que aqui eu tenho uma provocação, e eu até li um dado recente, que teve uma pesquisa da InfoJobs do ano passado, em que os pesquisados, 59%, então vamos arredondar para 60%, consideravam que as práticas de diversidade e inclusão eram voltadas para marketing da empresa, né, e não genuínas. E, para mim, quando a gente fala em cultura, esse é um termo que ele ganhou uma notoriedade, né? Cultura é estratégico para a empresa, então a gente coloca cultura muito quase como que uma entidade à parte, algo que rege, mas cultura é comportamento, né? Então, independente da metodologia que a gente usa para esposar a cultura, para reforçar a cultura, quando a gente faz isso, o que a gente quer é que os comportamentos sejam de uma determinada forma. Então, para a gente ter uma cultura inclusiva e acolhedora, a gente precisa ter comportamentos inclusivos e acolhedores. E eu acho que, muitas vezes, o grande desafio está aí, porque a gente tem tentado se formar, as empresas, né, muitas têm trazido essa temática para a pauta, feito práticas, mas esse movimento de mudar comportamento tem a ver, muitas vezes, com a gente se reconstruir. É importante que a gente reconheça que todos nós temos vieses. E a pessoa do primeiro painel, esqueci o nome dele, Sereno, ele trouxe, né, o quanto que, às vezes, a gente se distancia das discussões. E eu vejo isso também, porque, quando a discussão está longe de mim, eu até acompanho. Mas, quando bate em mim, eu dou uma repelida, porque é difícil entrar em contato com as nossas sombras, né? Então, quanto que, para a gente ter uma cultura que seja, de fato, inclusiva, a gente precisa olhar para dentro, entender nossos vieses e não jogar isso para o outro, jogar para a gente, se reconstruir e se questionar, para que a gente mude comportamento e seja espelho, né? Principalmente em cadeiras de liderança, isso tem muita força, porque a gente é espelho para outros, a gente toma decisões que impactam na vida de outras pessoas. Então, acho que, para ter uma cultura inclusiva e acolhedora, vamos ser inclusivos e acolhedores. Claro que as práticas são importantes, né? As instituições têm um papel muito grande nisso, de fazer essas discussões como as que estão acontecendo agora, de nos treinar, né? De ajudar nesse processo de aprendizado, de quebrar os próprios paradigmas. Mas eu acho que a gente tem que... Hoje eu vejo que uma falha que a gente tem, às vezes, é não olhar para o nosso próprio umbigo nesse ponto. E quando a gente fala de mulheres, por exemplo, né, eu lidero mulheres também, e mulheres são inúmeras, né? Então, não tem como eu achar que eu sei da realidade de todas. Eu preciso me conectar com as minhas lideradas, entender as especificidades delas, para eu conseguir construir um ambiente que seja acolhedor a todas as necessidades. Então, eu respondo trazendo mais para o eu, neste momento, mas reconhecendo que as instituições são importantes. Um aprendizado que eu tive muito valioso, né, tendo contato com a diversidade, estudando sobre isso, e que foi uma virada de chave para mim, é que não tem como a gente passar por esse processo de evolução e aprendizado sem desconforto também. Porque a gente não sabe, muitas vezes. E aí a gente tem que criar um ambiente safe, tanto para eu errar e aprender com isso, claro, que não é todo erro que está permitido, né, gente? Mas para eu, às vezes, cometer ali, né, falar, por exemplo, uma frase inapropriada e alguém sinalizar, mas também um espaço seguro para que essa pessoa consiga trazer. Sem dúvida. Porque, senão, ninguém fala, fica uma situação esquisita e a gente não aprende. É sobre evoluir, né? Agora, colocando um pouquinho de IA na prática, né? Pensando nos processos de RH, como que a IA tem ajudado nesse processo de inclusão, nesse processo de diversidade? Como que isso tem apoiado vocês, inclusive, nessa inovação? Eu vejo tecnologia sempre como uma forma da gente alavancar e escalar, né? Então, aumentar o alcance de certas coisas. E eu acho que a IA tem entrado um pouco nisso, nos temas de diversidade, mas eu reforço que a gente precisa estar nessas discussões, nessas construções, para chegar no lugar certo. Mas, hoje, eu já vejo algumas aplicações interessantes, né? Então, bots... Não é um case da empresa que eu trabalho atualmente, mas é um case conhecido,
que quem me contou foi uma pessoa que trabalha comigo, da empresa que ela trabalhava, e que existia um bot que ele sinalizava quando, escrevendo ali no chatbot, no meio de comunicação da empresa, né, no canal de comunicação, uma pessoa usava algum tipo de frase capacitista ou frase que não é tão inadequada, né, e já sugeria automaticamente formas de você alterar aquilo, escrever de outra forma. Então, olha só que legal, né, um trabalho que muitas vezes fica centralizado na agente de educação, está ali disponível, acontecendo em tempo real para todo mundo. Eu acho que a IA pode ajudar muito ali na análise de dados, né, na identificação de vieses nos dados e algoritmos, pode atuar em acessibilidade, então ajudar a gente ali com legendas, com suporte à linguagem de sinais, enfim, coisas que antes a gente não, né, a gente tinha uma certa dificuldade técnica até de trazer para todos os contextos, mas que a tecnologia pode ajudar. Eu atuo como mentora também, né, de carreira, então acabo acompanhando aí a trajetória de algumas mulheres, seja no início da profissão, seja durante, né, a carreira, seja no início da faculdade. E eu acho que tem um fator psicológico muito relevante quando a gente fala de mulher, né? Muitas vezes a gente se autossabota, não acredita que a gente é capaz, de fato, e acaba desistindo, não estou trazendo esse termo num lugar pejorativo, achando que a gente não vai ser capaz. Então, os dados, né, de desistência em cursos STEM também são muito alarmantes. Assim, muitas desistem no meio do caminho exatamente porque não encontram um ambiente que é propício e favorável e que traz muitos obstáculos. Eu acho que existem diversas formas de você apoiar. Acho que, né, mentoria é sempre um caminho muito legal, porque eu vejo a mentoria como um dar as mãos, né, para uma caminhada que, às vezes, é muito solitária. Então, eu sempre faço um paralelo da mentoria, de que é como se você estivesse dirigindo para um destino sozinha, sem Waze, sem Google Maps, não sabe, nunca foi lá, e você está tensa, né? Está com a musculatura até assim, travada. E aí chega alguém, senta do lado do passageiro e te fala, nossa, já fui nesse caminho, tem umas dicas. E vai com você. E aí você começa até a aproveitar mais a paisagem, porque você relaxa um pouco, né? E vai construindo esse caminho com esse apoio dessa pessoa. Então, acho que mentorias são sempre muito legais, porque vai muito no individual, mas, para mim, também, referência é tudo. Então, enquanto empresas, né, a gente se alinhar enquanto áreas, porque lá a gente, às vezes, cuida muito das parcerias com universidades, mas para a gente trazer exemplos de mulheres que seguiram esse caminho e que são o futuro dessas meninas. Porque quando elas... E a gente lá tem uma parceria muito forte com uma comunidade de Python do Piauí. Quando a gente chega para elas, enquanto área de RH, o que elas pedem é, mas deixa eu conversar com a Tech Manager. Né? É quase como se elas quisessem se ver no futuro. Quem é essa mulher? Como ela está? Como ela se sente? E é importante a gente estar bem, para a gente também não chegar lá completamente destruída, tentando animar, mas também tentando se resgatar. Né? Então, acho que, para essas meninas, eu acho que a mentoria e esse referencial é muito importante. A gente tem que se movimentar para trazer isso e para ajudar na formação delas. E uma coisa que é um clichêzão, gente, mas eu adoro clichês porque eles são clichês por algum motivo, né? E eu acho que uma coisa para a gente pensar como âncora, enquanto mulheres, quando a gente se questionar, é que, se a gente for para pensar, todo mundo veio de uma mulher. E eu acho isso tão forte. Não existe humanidade sem mulher, gente. Então, assim, vamos acreditar na nossa força e no nosso potencial, sabe? Se a gente, né, tem essa importância para o mundo, por que a gente está se questionando tanto? E claro que não é simples assim, né? E eu não estou indo para um lugar também muito biológico, estou falando mais desse lugar mulher, assim. Quem se identifica, eu acho que vale se identificar com essa força. Mas vamos pegar isso como âncora nos momentos que a gente se questionar também. Vamos juntas, né, gente? Acho que tem muito ainda que ser feito. Sem estar juntas, a gente não vai chegar lá. Acho que a gente tem um papel fundamental, inclusive, de ocupar espaços de tomada de decisão, porque, quando a gente não está lá, as decisões são feitas por nós. Né? Então, pensando em IA, vamos estar lá para a gente direcionar isso e aprender juntas.